Há um ano das eleições, a segurança pública ganha força e promete ser um dos focos do debate no próximo ano. E qual o cenário dessa disputa aqui no Ceará? O Ponto Poder mostra como estão as articulações das principais figuras políticas no estado. É agora. Olá, seja muito bem-vindo ao Ponto Poder desta terça-feira. Estou de volta ao programa e agora é a vez do meu parceiro William Santos aproveitar suas merecidas férias. Neste mês de outubro, marca-se um ano das eleições 2022 e o Ponto Poder vai aproveitar para trazer temas relevantes que prometem estar em foco no próximo ano, como saúde, segurança pública. Além disso, a gente te atualiza também sobre como estão as articulações partidárias, como estão se movimentando as figuras políticas aqui no Ceará. E o primeiro tema é segurança pública. E quem mostra pra gente como esse assunto deve ter destaque no próximo ano é a repórter Luana Barros. A disputa eleitoral chegou mais cedo. A sucessão do governador Camilo Santana estará em debate em 2022. Mas, desde já, a segurança pública domina a cena política e antecipa o clima eleitoral para o ano que vem. Ao longo dos anos da gestão do Grupo Ferreira Gomes, nós tivemos aqui no estado do Ceará mais de 50 mil assassinatos. É o mesmo que matar toda a cidade de São Gonçalo ao mesmo tempo. E o ódio é da oposição que cobra que o governo faça o seu papel. Nós estamos cansados, mas infelizmente acho que isto vai ser a pauta que, de forma recorrente, aqueles que tentam se aproveitar politicamente da segurança pública para angariar votos, irão trazer aqui. O embate na Assembleia Legislativa ocorreu após o governador dizer que existe uma oposição raivosa e intolerante no Ceará. O assunto também chegou à Câmara Municipal de Fortaleza, mesmo que a eleição do ano que vem não envolva vagas para vereador. E os resultados vêm aí desde a gestão Cid Gomes, e as facções entraram pelo estado do Ceará e foram se apoderando do nosso estado. Eu estou querendo dizer que a gente não deve politizar uma situação que faz tanto mal para o cidadão do estado do Ceará. Eu não estou aqui para defender o governador do estado, ou questão da política, ou o secretário de segurança. Eu estou aqui para nós pararmos com isso de queremos simplesmente politizar. Importante para o eleitor e uma área que ainda enfrenta problemas, a segurança pública não é pauta nova no cenário político do Ceará. Pelo contrário, é recorrente durante o período eleitoral. Há um ano da eleição, os confrontos recentes entre a base aliada do governador Camilo Santana e os opositores ligados ao deputado federal Capitão Wagner, pré-candidato ao governo do estado, revelam um pouco das estratégias dos dois grupos políticos para a disputa de 2022. Em pesquisas que apontam o que deve ser melhorado, a segurança pública sempre aparece, com destaque para a questão das facções políticas. Então é um embate que certamente vai ocorrer nas eleições do ano que vem. De um lado a oposição dizendo que o governo é omisso, falhou, de outro o governo dizendo que fez tudo que estava à sua disposição e que esse debate é nacional. Neste contexto, a CPI das associações militares da Assembleia Legislativa pode ganhar relevância no debate. Os embates na comissão têm sido frequentes. Em 2021, janeiro, fevereiro, março, abril, quais foram os deputados que você procurou? Me diga 5 que você pediu para testemunhar. O deputado Noel me procurou para assinar o requerimento. Sabe o que a senhora não vai dizer? Porque não tem. Não tem. Porque você quer escapar da politicagem de só pedir CPI de facção quando a CPI das entidades foram instaladas. A oposição, ela tem uma base muito militarizada. Muitos militares, não apenas parlamentares, eles são base da oposição. Ao mesmo tempo, o governo busca também neutralizar a oposição e criar algum tipo de diálogo com militares que ainda não são próximos aos parlamentares, principalmente ao capitão Wagner. Apesar da centralidade do tema, este pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência aponta que o resultado da politização em torno da segurança pública pode acabar sendo negativo para a população. O diagnóstico é correto,
a gente tem aí uma nova perspectiva de confronto entre grupos criminosos, e isso tem resultado em muitas mortes, e isso tem causado insegurança nas comunidades mais vulneráveis, em especial da região metropolitana. Mas ao mesmo tempo é preciso que a solução ela parta de um coletivo. Ela não pode ser uma solução que somente privilegie um ou outro grupo, e ela não é uma varinha de condão. Pois é, não tem varinha de condão para resolver nenhum desses problemas que são bem complexos na sociedade. Mas claro que toda solução passa pela política, e temos visto sempre no meio do debate essa suposta crítica a uma politização do debate na segurança pública. E agora o Ponto Poder recebe 2 especialistas, o cientista político Emanuel Freitas e o professor pesquisador de violência e segurança pública no LEVE da UFC, professor Luiz Fábio Paiva, para discutir com a gente sobre como segurança e política são áreas que estão próximas, como que essa ação deve ser conjunta nessas 2 áreas. Eu começo pelo professor. Muito obrigada, professor Emanuel, professor Luiz Fábio Paiva, pela participação aqui no Ponto Poder. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Jéssica. Boa noite para você e para todos os telespectadores do Ponto Poder. O professor Luiz Fábio está um pouquinho sem som nesse momento. Vamos pedir para... Pronto, agora tudo certo. Obrigado, Jéssica. Uma boa noite. Professor Luiz Fábio, vou começar pelo senhor, que pesquisa essa questão da segurança pública já há bastante tempo. Nos últimos anos, nas eleições, tem crescido os representantes que são oriundos da área da segurança pública, crescem como candidatos. O tema está sempre presente em cada eleição, seja estadual, seja municipal. Mas qual o cenário que a gente tem hoje de políticas públicas voltadas para a segurança? O Ceará tem conseguido avançar positivamente nesse tema? Bem, a gente tem um problema muito grave no nosso estado, porque justamente é a redução, ou a simplificação do debate sobre segurança pública. Segurança pública diz respeito a todas e todos. Todo mundo quer sair da sua casa e voltar para a sua casa em segurança. No entanto, já há por exemplo, nós temos candidaturas que não são exatamente oriundas do campo da segurança pública, mas que são oriundas do campo da polícia. Então, o primeiro problema nesse debate é a redução da ideia de segurança pública para o debate policial. Então, é como se o policial ou alguém que é oriundo de uma força policial sabe o que fazer. E se você observar os investimentos que foram realizados nos últimos anos, o enfoque desse investimento foi investimento em força de polícia e força de polícia militar. Nós tivemos uma redução, nós tivemos uma dinâmica de segurança pública toda pensada e toda uma estratégia montada em torno do fortalecimento do aparato policial. Esse modelo, ele não deu certo. E o que é que a gente observa agora, inclusive, nos grupos que se apresentam como oposição? Não, nós somos os policiais e nós que temos ali a capacidade, ou a competência para falar sobre segurança pública. Isso não é verdade. Segurança pública diz respeito à maneira como uma sociedade se organiza para tratar, prevenir, refletir e, obviamente, enfrentar problemas relacionados à dinâmica do crime e da violência. Infelizmente, esse debate não é feito, ele é apropriado por políticos profissionais que disputam eleições e que, de certa forma, estão muito mais preocupados no resultado dos processos eleitorais que participam do que efetivamente promover políticas públicas de bem-estar para a população. E, professor Emanuel, agora gostaria de perguntar para o senhor sobre essa questão da politização. A gente vê, às vezes, algumas críticas de parlamentares mesmo, dizendo que não devemos politizar só por politizar. Mas quando essa politização se torna um problema, como que política e segurança devem estar ali andando juntas?
Na verdade, uma vez que a segurança pública é um dos elementos da política pública e da gestão do Estado em relação à vida das pessoas, não há como não se politizar aquilo que, por sua natureza mesmo, é político. Agora, é interessante nós observarmos as narrativas, sobretudo da oposição, no que diz respeito aos fracassos da segurança pública no Ceará nos últimos anos. Veja que essa declaração do soldado Noélio, que antecedeu a essa nossa análise aqui, marca como temporalidade importante a era Ferreira Gomes. E é interessante porque, desde o primeiro governo Cid Gomes, o que nós temos visto, sobretudo a partir da implantação do Ronda do Quarteirão, é um investimento maciço na área de segurança. Ora centralizado na Polícia Militar, com compras de viatura, reformulações da estrutura da PM, a constituição de uma perícia forense, concursos para a Polícia Civil, por exemplo, e esse investimento todo não se transformou, daí o cimento, daí o elemento empírico que legitima o discurso da oposição, todo esse investimento não se transformou em redução da criminalidade no estado do Ceará. Você teve um investimento, sobretudo um investimento em pessoal por parte da realização de concursos, mas esse investimento, esse fato de ter mais policiais, sobretudo, mas não apenas, mais delegacias, constituição de uma perícia, etc., a própria constituição de uma academia de segurança pública aqui em Fortaleza, tudo isso não se transformou para o cidadão comum em mais segurança. Daí que isso construir uma narrativa muito bem explorada pela oposição, que conta apenas uma parte desse problema. Qual é a parte que a oposição conta? A de que na era Ferreira Gomes, que inclui os governos de Cid e o governo do Camilo, a segurança pública, apesar dos investimentos, apesar do aumento do número de pessoal e também do número de máquinas, de viaturas, de prédio, a segurança pública tem sido um problema aqui no nosso estado. E isso é preocupante porque, além dessa narrativa em torno da personalização no Cid Gomes ou nos Ferreira Gomes, a quem o Camilo também representa, nessa então, uma narrativa muito pessoalizada, somos nós contra eles. Se nacionalmente a gente observa isso, Bolsonaro versus a esquerda, Bolsonaro versus PT, aqui no Ceará também se edita essa polarização. Somos nós contra o grupo Ferreira Gomes. Vamos derrotar os Ferreira Gomes. A gente viu isso na eleição para a Prefeitura de Fortaleza no passado e também a gente assiste isso nesse debate em torno da segurança pública, que, volta a dizer, da parte da oposição, conta apenas um elemento desse fato. Professores, e assim, cientes então desse cenário relacionado à segurança pública, que já se acompanha há tanto tempo, com diferentes figuras envolvidas neles, de que forma então as eleições do próximo ano tendem a se apropriar dessa questão de tudo que envolve a segurança pública? Claro que, como o professor Luiz Fábio pontuou, não é só a parte da polícia, isso é apenas um pedaço, não é só a parte do grupo político que está à frente do governo, isso é só mais uma parte. Qual a expectativa, o que os senhores apontariam como é importante de se fazer presente nas eleições do próximo ano em relação à segurança pública? Começo pelo professor Luiz Fábio. Infelizmente, o campo da segurança pública ele tem também sofrido com a precariedade do debate político nacional e, obviamente, que toda essa precariedade, né, vai ser apropriada, né, você observa a replicação de determinadas metodologias já sendo colocadas em prática no jogo político eleitoral local. Então, infelizmente, o que é que a gente espera? Do meu ponto de vista, um debate muito rebaixado, né, vai possivelmente apontar uma série de defeitos que acontecem e que existem, mas o que a gente tem observado é o endurecimento de pautas na qual a polícia sempre aparece como solução, e agora um novo elemento, que é a própria ideia de armar a população, também surgindo como um elemento sendo colocado aí em discussão para pensar a segurança pública. Então, essa precariedade do debate, ela tem um efeito muito ruim, porque o eleitorado, ele deixa de aprender
sobre isso, como o Emanuel explicou tão bem, sobre política pública. Ele deixa de aprender sobre como a política pública ela é uma parte integral da sua vida e como estes políticos profissionais deveriam estar comprometidos com soluções viáveis, soluções que fizessem parte de um planejamento de curto, médio e longo prazo. Falar nisso no Brasil hoje é quase que assim, é impressionante, né? Virou uma coisa assim que parece, não, é um debate totalmente fora da realidade. O que estão se discutindo hoje são extremismo, são soluções, parece que quanto mais simples, o político profissional hoje parece que ele adapta o seu discurso a um elemento, a uma metodologia, né, muito pautada pela demagogia e que ele precisa oferecer uma solução contundente, espetacular e, consequentemente, muito simples, né, para caber naquela sua mensagem que tem como finalidade a eleição. E isso é muito ruim, né, sobretudo num campo como o da segurança pública, em que eu preciso realmente discutir de maneira responsável tanto soluções para as práticas e as dinâmicas criminais que efetivamente eu tenho que enfrentar dentro de uma perspectiva de garantia de direitos. E esse é outro drama, porque as soluções propostas, em geral, envolvem violações de direitos. E a gente tem observado que isso não tem funcionado e, infelizmente, pela irresponsabilidade da classe política, essas dinâmicas se reproduzem. Professor Emanuel, no nosso último minutinho agora da nossa discussão, gostaria de saber da contribuição do senhor também em relação à expectativa para a presença da segurança pública nas eleições do próximo ano. Olha, a expectativa não no sentido do desejável, mas no sentido daquilo que já se desenha e do que é natural, é que, de fato, essa questão esteja presente na disputa de 2022, sobretudo porque o principal candidato de oposição é um candidato que fez carreira política dentro da instituição Polícia Militar e que tem na instituição a sua principal base eleitoral. E é muito interessante porque este grupo político ao qual ele se opõe, nomeado de Grupo dos Ferreira Gomes, foi exatamente o grupo que, de certa forma, ampliou aqueles policiais militares que constituem a base eleitoral exatamente desse seu opositor. Então a gente vai ver um discurso muito interessante, porque você tem um conjunto de eleitores seus que são constituídos a partir de uma oposição àquele que constituiu, aquele grupo que constituiu, por meio da realização de concursos e políticas públicas, essa base eleitoral. Agora, Jéssica, a gente não pode esquecer que o Estado do Ceará sempre teve, na sua narrativa política, nas suas disputas eleitorais, a presença do discurso militarizado. Sempre teve presença de delegados, de policiais, e basta a gente lembrar, por exemplo, dos discursos do Moroni Torga, de prometendo segurança pública tão logo fosse eleito prefeito de Fortaleza, senador, etc. Então, essa discussão, essa presença do discurso da segurança pública, o discurso armamentista, não é algo que seja novidade para nós no Ceará. Nós já tivemos um candidato a governador, vocês devem lembrar, em 2008, 2006, que dizia que tão logo fosse eleito, no outro dia a bandidagem tinha 24 horas para deixar o Ceará. Ele não ganhou, infelizmente, infelizmente, entre aspas, a bandidagem ainda graça aqui no nosso estado. Então, é um discurso sempre marcante na nossa história política da redemocratização. Pois é, e pretende continuar sendo. Muito obrigada, professor Emanuel, professor Luiz Fábio, pela participação, pela colaboração com esse tema e até uma nova oportunidade. O Ponto Poder vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta para falar sobre as articulações políticas na disputa pelo governo do estado em 2022. Não sai daí. Ponto Poder está de volta e agora eu estou na companhia do repórter e colunista de política do Diário do Nordeste, Wagner Mendes, que vai nos ajudar a entender melhor como estão as articulações políticas pelo governo do estado em 2022. A disputa aí já promete ser bastante acirrada, hein, Wagner? As movimentações elas já estão acontecendo ali nos bastidores, Jéssica.
Bora ver então quem é que está aí com esses nomes já pré-definidos, mais ligados ao governador Camilo Santana? A gente tem alguns nomes aqui, é bom fazer, antes de citar esses nomes, falar rapidamente aqui que o PDT ele tem uma história, o PDT, aliás, os Ferreira Gomes, né, eles têm uma história ali de lançar vários nomes, né, de lançar vários pré-candidatos, até para a oposição não centrar fogo em um nome só. Então, é uma estratégia do grupo. Nós temos aqui Evandro Leitão, que é o presidente da Assembleia Legislativa, foi o líder do governo Camilo Santana na Assembleia, é um homem que tem ganhado confiança ali em relação ao governo. Tem a vice-governadora Isolda Sela, né, que tem uma história ali na educação, foi secretária de Educação do Cid Gomes, então já tem um trabalho ali no Estado. Temos o Mauro Filho, que tem ali, esse também tem uma longa história na economia do Estado, foi secretário ali de vários governos, conhece como ninguém, né, a questão financeira do Estado. E temos o prefeito Roberto Cláudio também, 2 mandatos como prefeito de Fortaleza, vem também como se cacifando ali como um nome forte do grupo para disputar o governo do Estado na disputa do ano que vem, Jéssica. Até com certa preferência, o senador Cid Gomes já se manifestou recentemente, dizendo que Roberto Cláudio é um nome aí preparado para isso, tem dado indícios de que pode ser o escolhido, mas é sempre na reta final, é um grupo que prefere ficar num freio, mas enquanto isso a oposição já está em campo aí, saindo na frente nessa disputa. E quem conta pra gente como é que tá é o repórter Felipe Azevedo, que está com a gente aqui na redação. Olá, Felipe, como que a oposição já está se movimentando aqui no Ceará? Oi, Jéssica, Wagner, boa noite para todo mundo. Olha, há um ano das eleições, a gente já pode falar que a oposição aqui no Ceará já tem uma mínima estratégia montada para as próximas eleições. O expoente desse grupo de oposição é o deputado federal Capitão Wagner, do PROS, ele que já começou aí a fazer visitas, andando pelo interior, numa estratégia de ampliação das bases, já mirando para o ano que vem. E uma das estratégias também, que foi durante uma reunião que ocorreu na semana passada, é quando o Wagner se reuniu com expoentes, né, com o seu grupo, para coordenar e também para deliberar quem vai ser os seus coordenadores de campanha. Aqui na capital, esse cargo vai ficar, essa função vai ficar com o vereador do PROS também, Márcio Martins, que é líder da oposição na Câmara Municipal aqui em Fortaleza. E na região metropolitana, quem vai fazer toda essa articulação de pré-campanha, vamos dizer assim, é o vice-prefeito de Caucaia, o Deusinho, que ele é do Republicanos e também já está aí nessa função. No meio desse grupo de oposição, também podemos citar a figura do senador Eduardo Girão, do Podemos, que também trabalhou, né, na campanha do Capitão Wagner, que foi candidato a prefeito no ano passado, ficando aí com cerca de 48,3% dos votos aqui na capital, Fortaleza. E a figura do Eduardo Girão está sempre presente no grupo do Capitão Wagner e é também alguém a se prestar atenção para a gente saber como é que vai ser esse movimento da oposição de agora, já mirando para o ano que vem, Jéssica. E temos outras forças políticas, claro, que se articulam aí também para ganhar força nessa mesa de negociação. Bora ver como estão os outros partidos aqui, quais são os nomes de mais destaque. No PT, ainda que haja essa proximidade do governador Camilo Santana com o grupo político do PDT, dos Ferreira Gomes, há uma ala que é a favor de uma candidatura própria, mobilizada pelos deputados federais José Ayrton Cirilo e Luiziane Lins. E, além disso, tem aí MDB também, PP, Wagner. Como eles estão se movimentando? Eudício Oliveira já disse que vai ser candidato, não se sabe a que ainda, né? É uma liderança ali regional, estadual, foi senador, foi presidente do Congresso Nacional, vem tentando se articular, não se sabe como que vai se desenrolar isso daí. E PP é um grupo que também tem se fortalecido aqui no estado, com o deputado federal A.J. Albuquerque e o Zezinho, né, que foi presidente da Assembleia aí por 3 mandatos, é um aliado ali dos Ferreira Gomes, do governador Camilo Santana, mas é um nome que quer ser ouvido ali dentro da base. Então, há muitas conversas ainda nos próximos meses para que a gente possa ter um indicativo de como é que vai ser a disputa aí do ano que vem. Felipe, tem ainda o PSD, né, do Domingos Filho e Domingos Neto, que promete vir forte aí nessa articulação do próximo ano.
O PSD, que tem como presidente estadual o ex-vice-governador Domingos Filho, que é pai do deputado federal Domingos Neto, que já foi relator do orçamento da União. Então, o grupo ainda mantém um protagonismo aqui no estado. E o Domingos Filho já também está se articulando, visitando suas bases e também conversando com empresários. Essa semana já conversou com empresários, está juntando aí o seu grupo de apoio. E a gente lembra que o PSD é um partido que tem o segundo maior número de prefeitos aqui no estado do Ceará, com 29 prefeituras, atrás apenas do PDT, que tem 67 prefeituras. Isso e conta o bastante. Domingos Filho também é uma liderança importante, que a gente também vai prestar atenção para saber como é que vai ser os movimentos dele aí, a partir de agora, já também lançando o olhar para o ano que vem, Jéssica. Pois é, e passa rápido, é só um ano, a expectativa é que as próximas eleições sejam em 2 de outubro, mas, gente, no instante, esses meses passam e daqui a pouco a gente está falando de disputa de fato. O Ponto Poder fica por aqui. Muito obrigada, Wagner, Felipe, pela participação. Obrigada a você que nos acompanhou e você pode rever o programa no canal do Ponto Poder no YouTube. Na próxima terça estaremos aqui de volta. Até lá!